Em 2019, a ideia de comprar uma casa parecia idiota porque o mundo estava a tornar-se global, os preços das casas mal se movimentavam e o mercado de ações mantinha-se forte. Comprar uma casa não era tão atrativo quanto outros investimentos, mas 2020 mudou tudo. O Fed fez da compra de uma casa um dos melhores investimentos que você pode fazer. Os preços subiram literalmente mais de 20%. O mercado de ações definitivamente subiu muito mais, mas quebrou. No momento deste guião, o S&P 500 subiu cerca de 12% desde o seu nível pré-pandemia, enquanto os preços das casas subiram cerca de 20% desde o início da pandemia. No entanto, isso está mudando lentamente. Já falamos que isto não é sustentável porque, ao contrário do mercado de ações, onde qualquer pessoa com alguns dólares no bolso pode comprar ações, o mercado imobiliário é diferente. Uma casa é normalmente a maior compra na vida da maioria das pessoas, por isso o mercado mal se movimenta 1 ou 2% ao ano. É por isso que alguns economistas nos alertaram sobre outro crash imobiliário, desde a última vez que os preços das casas subiram tanto, criando a maior crise financeira das últimas décadas. Então, como vemos cada vez mais manchetes desse tipo, Shorturo, Ética FOFQ 2, os preços das casas estão finalmente caindo? A crise imobiliária acabou de começar? Será que a actual crise imobiliária será tão grave como a crise de 2008? Responderemos a todas essas perguntas e muito mais. Mas antes de fazer isso, dê um joinha neste vídeo e vamos começar. No dia 15 de junho, a Reserva Federal lançou uma bomba atômica e surpreendeu a todos com um aumento de 0,75% nas taxas. Este é o maior aumento desde 1994. Isso terá um impacto devastador no mercado imobiliário, uma vez que o último aumento das taxas de juro por parte do Fed já causou sérios danos ao mercado imobiliário. Pode ser difícil esperar que algo caia quando está subindo tão rápido, mas vejamos o que está acontecendo no solo. Segundo especialistas da corretora de imóveis, mais e mais vendedores de imóveis estão reduzindo seus preços em determinadas áreas. Na verdade, isso é sério, pois há pouco mais de 6 ou 8 meses, tivemos casos como este em que os compradores estão dispostos a pagar a mais por uma casa apenas para serem aqueles que vão comprá-la. Parece que os dias em que os compradores faziam lances por uma casa acabaram. Estamos a entrar num novo período em que os vendedores poderão ter de entrar numa guerra de redução de preços para atrair compradores. No final de maio, a Redfin informou que quase 1 em cada 5 compradores estava a baixar os seus preços, algo que não se via desde outubro de 2019. Há uma explicação simples por trás disso. A grande maioria das casas nos Estados Unidos é comprada através de hipotecas. Para ser mais preciso, mais de 60% das casas são financiadas. Quando a Fed aumenta as taxas, o custo do empréstimo de capital aumenta, diminuindo o número de dívidas que os mutuários podem contrair com o seu rendimento actual. Uma hipoteca menor limita as suas opções, resultando numa menor procura, obrigando os vendedores a reduzir os preços de venda, e assim por diante. A Moody's, a agência de classificação de crédito, deu à Fortune acesso exclusivo à sua análise proprietária atualizada dos mercados imobiliários dos Estados Unidos. Eles tentaram descobrir se as pessoas com renda local poderiam sustentar as casas locais. Durante o primeiro trimestre de 2022, os preços nacionais da habitação estão sobrevalorizados em 24,7%. Isso é superior ao quarto trimestre do ano passado, quando a Moody's Analytics determinou que os preços nacionais das casas estavam sobrevalorizados em 20,9%. Quando a diferença é demasiado grande entre os preços das casas e aquilo que as pessoas podem pagar, é uma questão de tempo até que a procura caia significativamente. É quando você sabe que o mercado está sobrevalorizado. É por isso que os especialistas da Atlas Research descobriram que mais de 25% das casas no mercado neste momento reduziram os seus preços. A Zillow encontrou uma tendência semelhante em seus dados. 44% das listagens de casas na Zillow sofreram um corte de preços, a maior parcela semanal de cortes de preços em mais de 5 anos. No final das contas, as leis da economia determinam a direção do mercado. Em janeiro deste ano, a oferta de moradias finalmente voltou ao nível pré-pandemia. No entanto, as hipotecas ainda eram atraentes para atrair compradores. No entanto, avançando até hoje, o mercado mudou drasticamente. A oferta de casas no mercado não apenas aumentou ligeiramente, mas está no nível mais alto dos últimos 12 anos. Da última vez,
A oferta de casas estava nesse ritmo logo após a crise de 2008, em maio de 2010. Há muitas razões por trás disso, é claro, mas uma delas é definitivamente o fato de os vendedores terem percebido que os preços não vão se manter, aumentando se continuarem a manter os seus ativos. Eles atingiram o seu pico e a queda já começou. Se você não vender agora, amanhã pode ser tarde demais. O desejo de vender antes que as hipotecas fiquem muito caras está elevando a oferta de casas às alturas. Na verdade, isso é um sinal realmente perigoso de onde está o mercado, porque ilustra que a escassez de casas no mercado não se deveu ao facto de não podermos construir mais casas, mas sim porque os compradores não estavam dispostos a vender, à espera de uma oportunidade melhor. A questão é saber qual a percentagem de casas no mercado que foram propositadamente detidas pelos vendedores. Se esse número for demasiado elevado, poderemos encontrar-nos num mercado repleto de habitações, mas com muito pouca procura, o que facilmente pode levar à catástrofe que testemunhamos em 2008. As consequências de 2008 duraram mais de uma década. O problema é que os Estados Unidos, a economia não está em posição de testemunhar outra crise deste tipo. Os desafios que o país enfrenta nos últimos 2 anos já abalam a economia. As taxas de hipoteca já atingiram 6,3%, e o custo real para comprar uma casa aumentou oficialmente mais de 50% em apenas 6 meses. Isso marca a taxa de hipoteca mais alta desde 2008. O salto de 2 pontos percentuais nas taxas hipotecárias ao longo do ano passado também marca a maior oscilação ascendente desde 1981. O aumento das taxas hipotecárias significa que muitos potenciais mutuários, que devem cumprir os rácios dívida-rendimento exigidos pelos bancos, perderam a sua elegibilidade para hipotecas. Enquanto os compradores que não se intimidarem simplesmente terão que pagar mais, muito mais. Levaremos mais alguns meses para perceber o quanto a demanda vai cair nos próximos meses. E se o Fed aumentar novamente as taxas para mais de 2%, como alguns especialistas esperam, as coisas poderão ficar realmente feias no início de 2023. Claro, há especialistas que estão nos acalmando de que um crash não vai acontecer, e eu realmente espero que isso seja verdade. Mas os especialistas também previram que a taxa média de hipotecas fixas de 30 anos aumentaria de 3,1% para 3,3% até o final de 2022. Não podemos dizer com certeza o que esperar nos próximos 12 meses, uma vez que são muitos os fatores que influenciam a política do Fed. Os Estados Unidos estão a tentar equilibrar entre a gestão dos seus assuntos internos em casa e a resistência à invasão da Ucrânia pela Rússia, que está a causar a inflação mundial. O aumento das taxas por si só não vai mudar tudo. Se a inflação continuar a subir, é improvável que os preços das casas caiam, uma vez que a inflação simplesmente tornará o custo de construção de novas casas mais caro, o que pelo menos manterá os preços onde estão. A administração Biden já anunciou que o presidente visitará a Arábia Saudita para convencer o príncipe herdeiro a aumentar a oferta de petróleo para preencher a lacuna e, finalmente, baixar os preços. Ele terá sucesso? Penso que não, uma vez que os países produtores de petróleo estão a ganhar mais dinheiro do que nunca, mas resta saber como as negações continuarão. Portanto, a direção que o setor imobiliário irá tomar não se baseia apenas na política do Fed, mas também é grandemente afetada por fatores externos. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.